Bom, vamos lá. O pessoalzinho, primeiramente um bom dia para vocês, boa noite. Boa noite. O pessoal que foi entrando aí agora, né? Nós vamos trabalhar de novo com a nossa lista. Foi legal, gostei da aula passada, a gente conseguiu fazer muita coisa, né? E foi bem importante isso. E deu para a gente trabalhar bastante com isso. Voltando rapidão aí, qualquer pergunta, abre o microfone e me faça a pergunta, por favor, porque eu não tenho acesso ao chat de vocês. Então, vamos lá. Nós falamos sobre os métodos, né? E o primeiro método de investimento que a gente fez foi o payback, que é para entender, depois que eu faço o investimento, quanto ou em quanto tempo esse dinheiro retorna para mim. Mostrei para você que existem os critérios para esse payback, né? Eu tenho que estipular um tempo determinado para eles. Mostrei para vocês a vantagem e a desvantagem. Só que esse payback é payback simples. Ele não tem o desconto, né? Não tem antecipação. Normalmente, não é isso que acontece. Na verdade, o que mais acontece mesmo é o payback descontado, onde você traz o dinheiro para hoje. Você traz o dinheiro para agora. A gente chama isso de valor presente, né? Que é o que a gente vai conversar disso agora, né? Eu estou trazendo o dinheiro para o dia de hoje. Aí, aqui é um exemplo, né? Para você entender do valor presente líquido, mas eu vou começar pelo exemplo e depois eu vou para a explicação. É como se eu tivesse que pagar, ou pagaria 500 mil hoje, 500 dinheiro hoje, ou faria em 4 anos, um de 200, um de 200, um de 150 e um de 100. Como é que eu vou saber qual é mais vantajoso? Fazer um pagamento à vista hoje ou antecipar esse pagamento, antecipar o pagamento ou dividir, fazer esse pagamento em período de 4 aí. Aí a gente vai achar esse valor presente líquido, né? E ele tem uma coisa interessante. Antes mesmo de começar a te explicar dele, esse valor presente ele te dá uma ideia muito legal. Se o valor presente for um número positivo, é sinal que compensa mais você pagar hoje, né? Esse projeto é mais viável do que fazer um projeto dividido em várias parcelas. Então, aqui, ó, ele está falando do valor presente é a diferença entre as entradas líquidas do caixa, né, associado, e devidamente descontada nesse intervalo de tempo. Uma taxa realmente que seja atrativa. Então, ele escolheu uma taxa de 6% ao ano. Por quê? Porque quando eu fiz esse exercício, a nossa taxa média de juros era de 6% ao ano. Mas hoje, todo mundo já viu, as coisas já mudaram. O Copom acabou de votar hoje, né? Hoje era o dia que sai o resultado do Copom, e a taxa de juros caiu para 3% ao ano. Nunca aconteceu uma coisa dessa. É a primeira vez na vida, desde a criação do Copom, que a taxa de juros é tão baixa. Não que isso seja maravilha. Isso está acontecendo porque é recessão. Hoje, para você entender o que significa esses 3%, se você pegar o seu dinheiro e deixar ele emprestado com o governo vai te pagar 3% disso. Com isso, todas as taxas de juros, né, a taxa Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, todas as taxas de juros diminuíram. Com isso, está ficando pouco atrativo você deixar o dinheiro parado. Aí você tem que jogar o dinheiro no mercado. Quem é mestre de fazer isso são os americanos. Entrou em recessão, ele joga a taxa de juros lá no chão. Tem algumas que tem taxa de juros negativo. Você deixa o dinheiro, quando você vai buscar, tem menos do que você deixou. Para quê? Para você não deixar no banco. Então, a brincadeira seria a seguinte. Olha aí um VPL de 4 anos. E ele deu uma taxa de retorno, uma taxa mínima de atratividade de 6%. Então, no primeiro ano, você pagaria 200, aí tira 6% disso, vira 188,70. No segundo ano, você pagaria 200, só que você vai tirar 6% 2 vezes. Aí vira 178. No terceiro ano, você pagaria, por exemplo, 150, tira 6% no intervalo de tempo de 3, vira 125,9. E 100, no último pagamento de 100, tira 6% 4 vezes, vira 79,2.
Se você somar isso aqui tudo e subtrair de 500, que seria o valor à vista, daria 71,8. Bom, aí ele tem uma explicação básica para isso. Todos os projetos que tiver um VPL, um valor presente líquido, maior que zero, são bons VPLs. É bem interessante. Né? Esse aí é interessante. Se ele for zero, não importa se você vai comprar à vista ou a prazo. Não vai ter problema nenhum. Agora, se ele for negativo, não. Aí esse projeto deve ser retirado, porque não compensa para você pagar ele parcelado. Né? Mas, voltando então, quais são os critérios para esse valor presente líquido? Primeiro, fluxos de caixa não são uniformes, mas com periodicidade uniforme. Espera aí, o que é isso? Pessoal, você não está muito acelerado, não? Calma. Eu estou com medo do tempo estourar aí. Então, vamos lá. Agora mesmo eu vou voltar lá naquele número para você entender melhor. Mas valeu, Jean. O que é um fluxo de caixa não são uniformes? O fluxo de caixa não é aquilo que a gente movimenta. Se eu estou tendo um fluxo de caixa que ele não é uniforme, é porque eu não sei exatamente o que entra e o que sai em cada mês. Há uma variação, mas eles são periódicos. Então, por exemplo, eu tenho uma média do meu fluxo de caixa de janeiro, fevereiro, março, ou se eu estivesse falando aí, anualmente. Eu tenho uma periodicidade. Aquelas empresas que trabalham com sazonalidade também. O VPL compara todas as entradas e saída de dinheiro na data inicial do projeto, descontando os valores do fluxo de caixa na taxa de juros. Isso quer dizer o quê? Se eu vou pagar parcelado, eu vou pegar esse valor parcelado e vou trazer para o valor de hoje. Eu vou tirar o juro nesse valor de hoje. Se o que eu tirar ainda for positivo, maior do que eu estou pagando agora, é porque eu estou ganhando dinheiro. Esse projeto está interessante para mim. Né? Aí ele está falando, ó, sendo que o valor presente for maior que zero, a soma de todos os capitais do fluxo de caixa é maior que o valor que eu investi. Eu tinha que investir 500 agora ou investir parcelado. Trazendo dinheiro para hoje, o meu investimento foi melhor pagar parcelado. Né? E podemos, então, dizer que o capital investido será recuperado com essa taxa de retorno. É um lucro extra. Lembrando que se ele for zero, significa o quê? Significa que se eu comprar esse negócio parcelado, em fazer esse investimento parcelado, ou fazer ele agora, não vai influenciar em nada. Então eu quero saber o seguinte, ou qual compensa para mim? Fazer parcelado, comprar por exemplo, a gente já citando exemplos nas aulas anteriores, comprar uma máquina e essa máquina começar a gerar dinheiro. Compensa para mim comprar essa máquina parcelada em quanto tempo? Vamos supor ali 3 anos. Então tá, em 3 anos compensa? Aí eu vou atualizar esse dinheiro para hoje. Foi o que a gente fez lá no payback descontado. Eu trouxe o dinheiro para hoje. Se o dinheiro para hoje for melhor do que o dinheiro que eu teria que pagar, aí ele é positivo, compensa para mim, tem retorno. Lógico que não é só isso que a gente avalia, mas eu tenho que entender. Então, ó, anota aí para não esquecer, se o VPL for maior que zero, aqui, ó, se o VPL for maior que zero, esses projetos são interessantes, vale a pena de trabalhar com ele. Se meu VPL, meu valor presente líquido, for zero, não importa comprar parcelado, fazer esse investimento ou não fazer esse investimento. Porque, lembra, eu estou falando de investimento, seria o quê? Comprar um maquinário, colocar o maquinário para trabalhar, ele gerar fluxo de caixa para pagar ele. Aí, o que eu quero? Eu quero que o que ele gerar de fluxo de caixa seja maior do que o que ele vale. Aí, se o que ele gerar for maior, é um bom projeto. Por que é um bom projeto? Porque é como se eu comprasse uma panela de pressão para fazer comida e vendesse essa comida. Essa panela de pressão, em quanto tempo ela me paga? Se o VPL dela for positivo, ótimo. Eu vou descobrir quanto tempo ela me paga
e vou ter lucro com ela. Se meu VPL for 0, não vai adiantar comprar essa panela, eu não vou ganhar dinheiro com ela. Agora, se meu VPL for negativo, piorou, né? Pô, eu vou comprar um produto, investir nesse produto, o retorno que ele vai me dar é menos do que o que ele vale. Entenderam aí? Então, o VPL faz isso. Ele analisa se esse projeto que você vai fazer vale a pena ou se não vale a pena. Beleza? E um exemplo claro foi esse aqui, ó. Aí, compra a máquina de 500, ela vai gerar um fluxo de caixa para mim de 200, 150 e 100, trago ela para hoje. Hoje deu um VPL positivo de 71,8. Beleza, ótimo. Quanto maior o VPL, melhor é para mim. Valor presente líquido. E aí, dona Gisele, bem-vinda. Bom, a característica desse... Boa noite. Valeu. Ó, características desse VPL. Ó, entenda que na próxima prova nossa, na próxima, sei lá como é que vai ser, essas características para mim são importantíssimas, tá? Tanto do payback simples, payback descontado e do VPL. Quais são as vantagens desse valor presente líquido? Ele considera o fator tempo no valor dinheiro. Quer dizer, o tempo gera dinheiro para mim. Isso é importante demais. Ele estabelece um retorno mínimo a ser obtido para manter inalterado o valor da empresa. Por isso que, se eu investir e tiver o retorno e pagar ele, é um VPL 0. Mas se ele tiver um VPL maior que 0, aí sim nós estamos falando de um projeto que vai gerar ganho extra. Então, é como se eu pegasse assim, ó. Eu comprei a máquina. Ela vai me gerar retorno por ele. Esse retorno eu já descobri o tempo que eu preciso, que é o que a gente chamou de payback descontado. Aí eu vou calcular o valor presente líquido. Quanto que é esse dinheiro hoje? Se esse dinheiro que ele gerou para mim for maior que 0 em relação à compra dela, ótimo, eu ainda tive lucro. Entenderam? Eu não estou fazendo a análise dessa máquina, desgaste, não estou fazendo sobre depreciação, nada. Outro, ele analisa os fluxos de caixa de um projeto. Agora, abre-se um parêntese interessante pra caramba. Me preocupa muito, porque muita gente, várias são as empresas pequenas, né? Pequenas e micro, né? Nem sabe o que é fluxo de caixa. Nunca fez um fluxo de caixa. E aí quer tomar decisões sobre financiar, comprar, vender, se a empresa está boa ou se não está. Então, a primeira coisa que você tem que ter na sua mão é o seu fluxo de caixa. Você tem que entender como é que funciona o girar desse dinheiro na empresa. Bom, você tem que... Uma vantagem também. Você vai considerar o custo do capital. O que é isso? Quanto está me custando comprar essa máquina? Por quê? Ela vale 500 lá que eu tinha que pagar, e o fluxo que ela gerou para mim, para pagar ela depois, ele embute o risco no custo do capital. Por que ele faz isso? Porque quando eu trago o dinheiro para hoje, eu estou fazendo o seguinte, eu estou supondo 6% de taxa. Então, se eu estou valorizando ela e comprando ela, eu estou pagando ela com o meu dinheiro. O próprio fluxo de caixa está pagando a empresa. Você não está tendo que tirar do seu bolso, do seu sócio, e injetar na compra da máquina. Entendi isso? Ficou claro? Esse aí acho que ficou mais complicadinho aí, ó. Tá. Não? Franklin, não? Ó, tá sem áudio, Franklin. Deixa eu tentar explicar isso de novo. Pensa uma coisa. Se você vai financiar um bem, você vai comprar uma copiadora para sua empresa. Aí, essa copiadora tem que gerar lucro para você. Se o lucro que ela gera, ela paga a prestação dela, paga a compra dela, ótimo, você está tendo um VPL positivo. Agora, se você compra esse
essa impressora e paga ela à vista, você está tendo que ir lá na sua conta, lá nos seus ativos, pegar a sua conta caixa, retirar o dinheiro, fazer o pagamento à vista, depois pôr ela para trabalhar, para que você possa gerar dinheiro desse trabalho dela. Ótimo. O Payback Simples faria isso. Apesar do que esse dinheiro que você tirou do capital tinha que estar investido em alguma coisa, gerando mais dinheiro para você. O que ele fez no valor presente? Ele pegou esse dinheiro, que geraria 6%, e trouxe para hoje. E viu se esse dinheiro é maior, igual ou menor que o custo dessa máquina. Ah, então por isso que eu estou falando que o que é um VPL positivo. Então, ó, o VPL positivo indica que o capital investido será recuperado e ainda vai gerar um ganho. Agora, como eu disse, todos os itens têm vantagens e desvantagens. Vocês já têm esse PowerPoint lá com vocês. Custo do capital. É difícil você dimensionar o custo dele a longo prazo. A gente já falou sobre risco de capital. Lá no semestre passado eu falei, nesse mês, no início eu falei com você sobre risco. Gente, é difícil porque eu estou imaginando um fluxo de caixa prévio, fácil de você entender. Imagine a empresa que vocês trabalham, ano passado, ela gerou lá, cada mês ela tem ela sabe o seu fluxo de caixa. Sabe os meses de alta, meses de baixa, e vem bem. Aí, em dezembro, a empresa de vocês, olhando esse fluxo de caixa dela, ela fala, opa, eu posso comprar essa máquina aqui, esse carro aqui, esse carro para levar meus funcionários nas cidades é mais barato que pagar táxi. Ótimo, vou comprar esse carro, que o próprio fluxo de caixa que esse carro vai gerar, vai pagar o carro. Beleza? Beleza. Só que ela fez uma previsão. No dia 17 de março, o governo avisa. Lockdown, fecha tudo. A empresa não pode trabalhar mais. Esse carro que estava gerando fluxo de caixa parou de gerar fluxo de caixa. Então, e tinha jeito de descobrir isso. Tinha jeito de, ano passado, um dono de uma empresa, um gestor, um administrador como vocês, chegar e falar, ano que vem, lá em abril, eu acho que vai ter um coronavírus. Não tem jeito. Como não tem jeito, o valor presente não dá para prever isso. Ele não consegue prever isso. Acho que tem itens que consegue prever, né? Mas, legalmente, no campo da administração, não. Outra coisa, projetos com tamanhos diferentes, os investimentos são diferentes. Uma coisa é você comprar um carro e fazer quanto esse carro vai te dar de retorno, ou comprar uma impressora e quanto ela vai gerar para você de retorno. São projetos diferentes. Aí você fala, vou ter que calcular o VPL de todos? Não, às vezes, por exemplo, a impressora. É difícil você mensurar no seu escritório o custo-benefício da sua impressora. Você vai ter que ver quanto custa lá fora, qual vai ser o meu investimento, quanto eu vou ter que deixar de ter, qual o gasto que eu vou ter com cartucho. Aí, cita o caso. Esse cara do carro, ele quando foi tomar a decisão do carro, ele pode ter tomado a decisão na época que só tinha táxi. Quando mudou, aceitou o Uber, a opção táxi já não ficou legal, o Uber ficou mais barato, não compensou comprar o carro. É melhor fazer um Uber. Entende que não dá para você prever através de um valor presente líquido? Bom, o índice de lucratividade, cara, é a coisa que eu mais escuto todo mundo, né? Quando alguém vira para mim e pergunta, qual é meu lucro? Essa palavra é tão perigosa, né? Porque a gente tem tanta coisa para ser dito nele, né? Mas existe um índice. Na verdade, você mesmo pode criar vários índices, mas esse índice chama IL, Índice de Lucratividade. É a razão, quer dizer, a divisão entre o valor presente das entradas líquidas de caixa e o investimento inicial. Aí você fala assim, como assim? Aqui, ó, ele mostrou, vamos pegar o exemplo que a gente fez aqui antes. Volta lá, ó, volta aqui. Se você percebeu, o valor dele é 500. Todo mundo concorda que é 500?
Ao menos abaixa, balança a cabeça que eu vejo. Ó. Aí, ó, 500 é o valor. O VPL dele deu 71,8, ó. Tá aqui, ó. Beleza. Deixa eu ir lá para mostrar para você. Como é que você calcula esse IL, esse índice de lucratividade? Você vai somar o VPL com o seu investimento, quer dizer, 71,8 com investimento de 500 e dividir, deixa eu usar aqui opções de ponteiro, caneta, aqui ó, aqui tem um traço de divisão aqui ó, e dividir por 500. 71,8 mais 500 dividido por 500 deu 1,1436. Ah, tá, deu mais de 1, por isso que ele tem índice de lucratividade. Lembra que eu falei para você que se o VPL fosse negativo, não compensava? Imagina que o VPL fosse menos 10 aqui. Se eu somar com 500, dá 490. Se eu dividir por 500, dá 0, alguma coisa. Aqui, eu estou tendo um VPL, um índice de lucratividade, maior que 1. Esse maior que 1 está dizendo que esse investimento está me dando lucro, porque 1 é 100%. Ah, professor, e qual é a porcentagem de lucro que eu estou tendo? Fácil, 14,30. Olha o 3 que bonitinho aqui, ó. Tosco, né? Aqui, ó. Não é 1,1413? Tiro 1 e anda com a vírgula 2 casas. A gente já falou sobre isso. Então, ó, qual é o meu índice? Quanto eu estou ganhando? Ah, eu estou ganhando 14,36%. Então, ó, como é que eu calculo o índice de lucratividade? Eu pego o VPL mais o investimento e divido pelo investimento. Se der mais de 1, perfeito. Ótimo. Vou citar um caso legal que a gente pode usar muito isso. Isso aí é da onde na fórmula? Hã? Os 500 que está na fórmula da onde? É fixo? Não, do valor dele, ó. Olha lá. Esse 500 era o custo do produto hoje. Esse era o investimento. Se eu pagasse ele hoje, eu pagaria quanto? 500. Mas se eu pagar a prazo, eu vou pagar daqui um ano 200, no outro ano 200, 150 e 100. É óbvio, né? Que é juros. Aí eu trouxe 650. Eu vou pagar 650. Mas eu te provei que pagar 650 compensa. Por quê? Não é que você está pagando 650. Deixa eu falar bonitinho. No ano 1, ele gerou 200 de fluxo de caixa. No ano 2, ele gerou 200. No ano 3, gerou 150 e no ano 4, gerou 100. Aí eu peguei esse fluxo de caixa no ano 4 e trouxe para hoje. No ano 3, trouxe para hoje. Ó, dividi por 1,06 elevado a 3. E esse número deu maior do que o investimento que eu fiz. Entende isso? Muito pouco. Hã? Essa é a continuação da aula passada, né? Não. Estou tendo que pegar um pouquinho, senão não consigo, não. Entende isso? Aula passada eu estava sem o Excel e eu apanhei para caralho, tentei fazer agora de novo a planilha, só que não deu muito certo. Eu deixei disponível lá a mensagem para vocês. A aula está disponível lá, depois vocês entram e vê de novo. Eu estava lendo a aula agora. E tem esse PowerPoint aí também. Já está no grupo já de vocês. Uhum. Entende isso? Pois é. Beleza. Ó, o que é esse índice de lucratividade? É para eu entender o que me custa e o que eu ganho sobre aquilo que eu comprei. O que me custa e o que eu ganho. A gente tinha que fazer isso com tudo. Com tudo. Qual é o custo? Quanto ele ganhou? Como é que eu vou saber disso? Eu vou citar um exemplo que é aí, ó, de gente que tem não sei, tem um aí que é corretor. Imagine que você cuide você tem uma imobiliária, eu trabalho numa imobiliária, e você recebe todo mês o ganho, os 10% do aluguel. A pergunta, durante um ano, qual foi seu índice de lucratividade? Quanto compensou para você aquele aluguel? Você tinha que fazer o VPL dele, desse dinheiro que você vai receber, o valor do investimento e dividir pelo investimento dele. Se der mais de 1, você tem um aluguel que compensa. Se é menos de 1, não está valendo, não tá compensando. Você está gastando mais para não ter esse retorno.
Então, ó, o índice de lucratividade, ele responde para esse valor presente líquido e o investimento que você vai fazer. Beleza? Isso é top, hein? Esse é top. Top mesmo. Guarda isso com carinho aí, ó. Só tá faltando os traços de divisão aí, que eles estão aqui em cima, não sei por que saiu do lugar. Aí, vamos lá, ó. Agora, peraí. Eu falei para você sobre valor presente líquido. O que é isso? Eu pego o que eu vou ganhar ano que vem e trago isso para hoje. Então, por exemplo, aqui. Vamos lá, todo mundo aqui, ó. Porque eu vou mudar de nível agora. No ano zero que está aqui, é hoje. Eu tenho uma dívida de quanto? 500. Ano que vem, no ano 1, ele vai gerar para mim um fluxo de caixa de 200. Só que isso, um ano depois, eu vou trazer isso para hoje. Que jeito? Eu vou pegar 200 e dividir por... Bom, qual é a taxa de retorno? A taxa de retorno que a gente está usando é essa aqui de 6% ao ano. Aí eu vou pegar 200 dividido por 1,06, ou 1 mais 6%, elevado a 1, porque foi só um ano que eu trouxe para cá. No segundo ano, ele gerou para mim mais um fluxo de caixa de 200. Eu vou pegar esse dinheiro e trazer para hoje. Como? Eu vou pegar o 200, dividir por 1 mais 0,06, que é 100% mais 6%, dá 106%. Só que agora eu vou ter que levar ao quadrado, porque são 2 anos que eu vou tirar. Eu vou reduzir 2 anos. Por isso que deu menos, ó, 178. Aí no terceiro ano, ele gerou um fluxo de caixa de 150. Eu vou trazer ele para hoje. Como que eu vou trazer ele para hoje? Vou pegar os 150, dividir por 1 mais 0,06, que dá 1,06, elevado ao cubo. E no quarto ano, ele gerou para mim 100 de fluxo de caixa. Opa, vocês estão vendo essa tela aí? Sim. Tá. Ele vai gerar para a gente, ele está avisando para mim que eu tenho uns minutinhos só. Trouxe para hoje, por isso que eu fiz no 4. Quando eu fiz essa conta todinha aqui, é essa soma aqui, ó. Beleza. Só que eu tenho que tirar os 500, que é o valor que eu paguei. Sobrou 71,8. Esse é meu VPL. Vai. Aí eu vou ter que calcular o índice de lucratividade. Eu vou pegar aquele VPL, que era 71,8 que eu calculei, o investimento que eu fiz, que foi de 500. Somando isso aqui, dá 571,8. Se você pegar uma calculadora aí, você vai fazer 571,8. Aí você pega isso aqui e divide por 500, que foi o que você investiu. Os 500 da sua dívida lá que você fez da compra do seu produto. Quando dividiu, deu... Como ser diferente esse valor? Hã? Aí o investimento inicial do investimento tem como ser diferente? Não. Em algum caso? Não. O investimento inicial é o investimento que você fez. Pode ter da seguinte maneira. Imagina que você não Eu pego paga 100, mas eu vou investir só 50. Isso. Ou também você investe ele para fazer um pagamento, por exemplo, é 100. Ao invés de você pagar 100, você paga com juro, paga com multa, aí seu investimento acaba sendo maior, entendeu? Galera, entendi. A aula tá no fim. A gente volta a falar às 8 horas, pode ser? Galera, 8 horas a gente volta. O tempo está acabando aqui. Falou. Então, 8 horas a gente está de volta aqui. Valeu? Grande abraço a todos, beijos e até daqui a pouco.